Olá, povo da Umbanda! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bem delicado. É um assunto polêmico que gera muitas discussões, mas eu acho que é um assunto importante para a gente refletir, para a gente estar preparado e evitar cair em armadilhas de terreiros mal intencionados que usam o nome da Umbanda de uma maneira até criminosa. Terreiros que trabalham fora da caridade, prejudicando as pessoas para atender a interesses egoístas. Hoje a gente vai conversar sobre a diferença que existe entre o Exu pagão e o Exu de lei, entre uma pombagira pagã e uma pombagira de lei. Se é que existe alguma diferença, será? O que vocês acham? Será que existe a necessidade realmente da gente usar essa nomenclatura para diferenciar entidades que trabalham na esquerda? É isso que a gente vai discutir aqui nesse episódio. E eu vou passar aqui o meu ponto de vista sobre o assunto. Pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês discordem, mas o que eu quero aqui é tentar despertar a consciência de vocês sobre o tema, para que vocês possam refletir melhor, para que vocês possam saber lidar com os nossos irmãos desencarnados. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre o quê? A gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade, e a gente divulga aqui também as poesias do nosso querido Pai Antônio. Independente se você já é umbandista há algum tempo, ou se você está entrando na Umbanda agora, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com uma expressão que vira e mexe é utilizada no nosso meio, para se referir a irmãos espirituais que atuam na linha da esquerda. Você vai ouvir a expressão Exu pagão e Exu de lei. E no começo, a gente fica naquela dúvida, né? O que é um Exu pagão? O que é um Exu de lei? Por que eles dividem a linha da esquerda nessas duas categorias? Será que o Exu pagão só faz o mal e o Exu de lei só faz o bem? Será que eles trabalham em conjunto? Será que eles colaboram um com o outro? Bom, gente, vamos começar do começo. Vocês sabem que nós todos somos espíritos em processo evolutivo, né? Independente da gente estar encarnado ou não, o processo de evolução é contínuo. Então, da mesma maneira que existe aqui na Terra pessoas que só pensam no próprio umbigo, que fazem qualquer coisa para satisfazer os seus interesses, cometendo até mesmo crimes, lá no plano espiritual, também tem aquela categoria de espíritos que são 100% egoístas, interesseiros, inconsequentes, ignorantes das leis que regem o universo. Esses espíritos não acreditam na lei da causa e efeito. Eles não acreditam na lei do retorno. Eles acham que tudo isso é baboseira. E por eles terem esse tipo de pensamento, eles acham que o que vale é a lei do mais forte, é a lei do mais esperto. E eles não medem consequências para atingir os seus objetivos, sempre visando os seus próprios interesses, seja para satisfazer o seu ego, seja para satisfazer os seus vícios, ou seja simplesmente para provocar sofrimento nas pessoas, pelo simples prazer que aquilo lhes proporciona. Vocês estão pensando que eu estou falando de Exu pagão? Eu estou falando de Quiumba. Eu estou falando da criminalidade do mundo astral, daqueles espíritos ruins, perversos, daqueles espíritos que não estão nem aí para o seu bem-estar. Eles só querem tirar alguma coisa de você. São esses espíritos que trabalham na magia negra, prejudicando o próximo, prejudicando as pessoas. E muitas vezes, os quiumbas maldosamente se fazem passar por Exus para tentar impor respeito. Eles enganam os seus médiuns com nomes conhecidos de Exus para conseguir aquilo que querem. Esses são os quiumbas. Agora, tem uma categoria evolutiva intermediária, uma outra classe de espíritos que algumas pessoas chamam de Exu pagão. E o que seria isso? São aqueles espíritos, também descomprometidos com a lei de Deus, que também carregam uma carga forte de orgulho, de vaidade, de egoísmo, interesse, mas que de alguma forma já começaram a despertar uma certa empatia pelas pessoas. Às vezes eles trabalham em benefício próprio, às vezes eles fazem trabalhos para ajudar alguém com quem eles por algum motivo simpatizaram. E às vezes eles são convidados e convencidos pela espiritualidade superior a participar de algum trabalho caritativo. Mas não se enganem, tá? Apesar desses Exus pagãos estarem desenvolvendo um certo senso de justiça,
Eles ainda levam as coisas muito para o lado pessoal. Muitos deles acabam querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eles tentam fazer justiça quando eles não concordam com alguma situação que aconteceu. Ou então quando eles se sentem enganados, quando eles se sentem traídos, ou quando eles recebem ingratidão. Então eles deixam aflorar aquele lado ruim que ainda existe neles. Mas percebam que o Exu pagão, ele já não faz mais as coisas apenas visando um interesse próprio. Às vezes ele é tocado por um sentimento de compaixão e procura ajudar a pessoa. Lógico que essa ajuda vai ser feita da maneira que ele sabe fazer, né? E nem sempre essa maneira é a melhor. Porque apesar dele estar com uma boa vontade de ajudar, nem sempre ele vai levar em consideração o karma daquela pessoa. Às vezes ele dá alguma coisa para a pessoa que ele acha que é bom, ele acha que está fazendo bem, mas aquilo acaba, na verdade, prejudicando o futuro daquela pessoa. Porque ele tenta fazer uma coisa boa sem levar em consideração as atitudes que aquela pessoa teve no passado, sem levar em consideração as consequências que esse ato vai produzir no futuro daquela pessoa. Então, esses são os espíritos que a Umbanda chama de Exu pagão. São espíritos que fazem o mal, mas que também já começam a tentar fazer o bem no sentido de ajudar as pessoas em determinadas situações que eles acham que é justo. E por fim, tem uma terceira categoria, que a gente chama de Exu de lei. E por que tem esse nome de Exu de lei? Porque são os Exus que trabalham dentro da lei da Umbanda. São os espíritos 100% comprometidos com a caridade. Lógico que eles também trabalham no umbral, no baixo astral, eles trabalham com energias densas, mas esses espíritos, os Exus de lei, já são 100% comprometidos com o bem, com o amor ao próximo. Os Exus e as pombagiras de lei já deixaram para trás aquele interesse individual que eles tinham e agora eles começam a trabalhar em prol da coletividade. Eles começam a trabalhar para a luz. Eles já compreendem plenamente a lei do retorno, a lei das afinidades. São espíritos que já adquiriram muita experiência, muito conhecimento e já têm uma consciência despertada para poder colaborar com mais eficiência, ajudando a espiritualidade superior. Vamos dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Imagina o seguinte. Imagina que você está lá doente com uma doença grave. Aí você vai no terreiro para pedir ajuda para um quiumba. E daí o quiumba chega para você e fala assim: olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer determinadas coisas. Você vai ter que ter determinados tipos de comportamento, muitas vezes até comportamentos imorais. O quiumba vai pedir para você bebidas, drogas, sexo, sacrifícios. Vai pedir para você infligir sofrimento ao próximo. E o quiumba vai te falar que enquanto você alimentar ele com isso, ele vai te ajudar. E realmente ele cumpre esse trato. Imagina um quiumba com um certo grau de conhecimento medicinal, por exemplo. Ele vai fazer aquela sua doença estabilizar enquanto você agrada a ele com aqueles pedidos estapafúrdios. Só que esses pedidos são constantes e cada vez maiores. Ele passa a ser cada vez mais exigente nos pedidos. Vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir atender às exigências daquele quiumba. Daí o que acontece? A ajuda inicial se transforma em ameaça. E a ameaça se transforma em retaliação. A sua doença volta com uma força muito maior e muitas vezes a sua vida fica pior ainda do que ela estava antes. Justamente pelos efeitos colaterais de tudo aquilo que o quiumba pediu para você fazer. Então, essa é a natureza malvada do quiumba. Porque ele nunca quis te ajudar de verdade. Ele só quis tirar proveito daquela situação em benefício próprio. Agora imagina o seguinte. Imagina que ao invés de você procurar um quiumba, você procura um Exu pagão. E daí você vai lá e faz o mesmo pedido, para ele curar você daquela doença. Se o Exu pagão for com a tua cara, ele vai atender aquele pedido numa boa. Agora, se ele não for com a tua cara, ele vai ver aquilo como um negócio. Olha, eu atendo o seu pedido desde que você atenda o meu. Vai ser uma troca de interesses. E dependendo do conhecimento do Exu pagão também, ele vai conseguir te ajudar, mas desde que você pague aquilo que ele exige. E dependendo da moral desse espírito, ele pode curar você e ficar satisfeito com o que recebeu. Trato é trato. Ou então ele pode continuar exigindo mais, se ele não tiver uma moral muito evoluída. Assim como faz o quiumba. Então perceba que não há garantias de que a sua doença não vai voltar. No caso de lidar com um Exu pagão, vale aquele ditado: "La garantia soy yo".
Agora, vamos imaginar uma terceira situação. Você vai no terreiro de Umbanda e você pede ajuda para um Exu de lei. Você pede para o Exu de lei te curar da sua doença. A primeira coisa que o Exu de lei vai fazer é puxar a sua ficha espiritual. Ele vai analisar o seu passado e o seu futuro, e o motivo pelo qual você está passando por aquela doença. Porque o Exu de lei já tem consciência da importância de se respeitar a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Porque muitas vezes foi o seu próprio espírito desencarnado, antes de nascer, que pediu para passar por aquela doença, né? Você mesma pediu para passar por uma doença em determinada fase da sua vida, seja para pagar um karma, seja para evoluir mais rapidamente. Daí, nesse caso, o que acontece? O Exu de lei vai virar para você e vai falar assim: olha, sinto muito, eu não tenho autorização para mexer na sua doença, porque você precisa passar por essa experiência na sua vida. Isso já estava programado. Mas se o Exu de lei receber autorização da espiritualidade superior para curar a sua doença, tenha certeza que ele vai fazer isso com a maior alegria. Ele vai curar a sua doença com o maior prazer e sem cobrar nada pelo trabalho. Porque a maior recompensa que um Exu de lei pode receber é a satisfação de saber que está colaborando com as leis divinas, que ele está fazendo o seu papel na obra do Criador de realmente ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E vocês sabiam que, em muitos casos, um Exu de lei acaba convidando um Exu pagão para ajudar em algum tipo de trabalho espiritual? É verdade. O Exu de lei chega lá para o Exu pagão e fala assim: e aí, meu velho, eu tenho uma parada aí para fazer, você não quer me ajudar? E o Exu pagão então responde: o que eu ganho com isso? Daí o Exu de lei fala: você ganha experiência e conhecimento, porque é isso que eu tenho para te oferecer. Se o Exu pagão aceitar fazer aquele trabalho para o qual ele está sendo convidado, desde que ele obedeça todas as regras impostas pela espiritualidade de luz, com o tempo, o Exu pagão começa a perceber que o poder que aqueles Exus de lei têm são muito superiores ao dele. E o Exu pagão é recebido com tanto carinho, com tanto amor, com tanta ternura pela equipe espiritual, que ele acaba revendo seus conceitos deturpados. Percebam que a linha da esquerda da Umbanda acaba convencendo o Exu pagão a mudar as suas atitudes. Ele acaba sendo convencido de que trabalhar para a luz é muito melhor do que trabalhar para as sombras, porque ele começa a ver um crescimento real no seu espírito, seja por meio de boas atitudes, por meio de boas ações, por meio de bons pensamentos. E olha, gente, todos nós já fomos, em algum momento do passado, espíritos sem rumo. Muito provavelmente, nós, quando estávamos lá no plano espiritual, já trabalhamos na negatividade, ou então já fomos dominados por espíritos negativos, né? Só que chega um determinado momento da nossa evolução em que as leis de Deus começam a mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Primeiro a gente passa daquela condição de espírito tranqueira, sabe? De espírito que só faz a coisa errada. A gente passa para uma condição de vagabundo espiritual. É verdade. E a gente permanece naquela condição ociosa por muito tempo, até que o nosso espírito começa a acordar para o que é realmente importante, a nossa evolução. E nesse momento, a gente passa da condição de vagabundagem para nos tornarmos trabalhadores do bem. Porque a gente percebe que só por meio do trabalho edificante é que o espírito evolui. E assim, no caso dos Exus e das pombagiras, pelo estado vibratório que eles possuem, ainda muito densos, eles são convidados a trabalhar como socorristas no baixo astral, como guardiões, como sentinelas. Os Exus, muitas vezes, atuam como uma espécie de tropa de elite. Os Exus são a polícia do mundo astral. Muitas vezes, pela sua força e por eles conhecerem muito bem as artimanhas dos espíritos inferiores, eles são designados para exercer funções de protetores do terreiro, ou então de protetores de um centro espírita. Porque os Exus e as pombagiras são espíritos muito fortes, são espíritos acostumados com a truculência de energias negativas, né? E quando é necessário, eles usam de meios duros também para afastar e punir os espíritos indesejados. Gente, uma coisa que eu quero que fique muito bem clara aqui é que a Umbanda é um culto voltado para a prática da caridade, tá? Independente da linha de trabalho que se manifesta. O objetivo da Umbanda é promover o encontro das pessoas com a espiritualidade de luz. O objetivo da Umbanda é acender a fé que existe dentro de cada um de nós. Essa fé que nos liga a Deus. E a Umbanda faz isso por meio dos orixás, por meio dos guias. E quando eu falo de guias, eu estou me referindo também à linha da esquerda. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, os Exus e as pombagiras de lei
Eles são muito mais evoluídos do que nós, moralmente e intelectualmente, e eles possuem uma bagagem de vida muito maior do que a nossa. Eles têm uma força mental e uma disciplina muito grande, e é preciso que tenha mesmo essa disciplina mental, porque nos trabalhos que eles fazem lá no baixo astral, eles veem muita coisa perturbadora, muita coisa que desestrutura o nosso mental. A maldade que existe nas esferas inferiores do mundo astral é muito maior do que a maldade que existe aqui no plano físico da vida. E os Exus, eles são treinados para lidar com essas situações. Então, gente, tira da cabeça essa coisa que Exu faz o mal, porque essa é uma informação totalmente errada. Na Umbanda não existe a prática da magia negativa. A Umbanda não faz amarrações, a Umbanda não trabalha para prejudicar terceiros, a Umbanda não executa nenhum plano de vingança. Muito pelo contrário, os espíritos que trabalham na Umbanda são especialistas em desfazer magia negra. Então, você que está ouvindo esse podcast, se a partir de agora você perceber que no seu terreiro é feita alguma espécie de trabalho negativo, fica de olho, tá? Fica atento, porque com certeza esse terreiro não é um terreiro de Umbanda. Porque a Umbanda protege, a Umbanda orienta no caminho certo, a Umbanda aconselha a prática do bem. A Umbanda trabalha sempre tentando melhorar as pessoas e nunca faz um trabalho mediante pagamento. Terreiro que cobra não é terreiro de Umbanda, porque a Umbanda é caridade. E tem muito terreiro por aí, nesse mundo afora, que ainda trabalha sem uma orientação séria, né? E nesses lugares, infelizmente, ainda é muito comum, tanto os médiuns quanto os dirigentes, aceitarem dinheiro ou agrado para fazer determinado trabalho. Isso não é Umbanda, gente. Isso nunca foi Umbanda e nunca será. E são nesses lugares que se manifestam os quiumbas e os exus pagãos, espíritos ainda muito apegados à terra, que sentem falta de prazeres carnais, que possuem vícios, orgulho, vaidade, são espíritos prepotentes, arrogantes. Mas num terreiro sério, que coloca a caridade acima de tudo, o que vocês vão encontrar são exus de lei. São aqueles espíritos que já receberam a permissão para trabalhar na egrégora da Umbanda. São espíritos que conhecem as suas limitações, que conhecem a lei divina e que querem trabalhar para ajudar os necessitados. Os exus de lei são conscientes das suas obrigações espirituais dentro de uma casa umbandista. Os exus de lei atendem e obedecem sempre às ordens superiores, respeitando o karma das pessoas. É claro que um exu de lei já foi um exu pagão um dia, né? Mas em determinado momento, ele encontrou a lei da Umbanda e passou a seguir o caminho do bem. E pelo fato de um dia ele ter sido um exu pagão, o exu de lei conhece muito bem os lugares trevosos. Ele sabe lidar como ninguém com os seres negativados, seja de uma maneira ardilosa, seja de uma maneira truculenta, contundente. E por isso que muitas vezes os exus de lei também ficam encarregados de tomar conta das passagens que levam até o submundo das trevas. Porque o exu de lei é forte, é duro, é determinado. Mas percebam que o exu de lei nunca vai usar a magia que ele conhece para atacar ninguém. O exu que trabalha na lei de Umbanda só atua na defensiva, protegendo, socorrendo, amparando, muito diferente do quiumba e do exu pagão, que muitas vezes usam a magia que eles aprenderam para atacar, para agredir, de uma maneira muito inconsequente. Só que enquanto o quiumba e o exu pagão atacam, o exu de lei defende. Essa é a grande diferença entre eles. Bom, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio, que tenha sido um assunto pelo menos esclarecedor. E olha, nós devemos respeitar muito o povo da esquerda, viu? Pelo trabalho lindo que eles fazem, pela dedicação que eles têm com todos nós, porque eles são aquilo que nós aspiramos ser um dia, espíritos comprometidos com o bem e com a evolução moral da humanidade. E não deixem de ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube. E também você pode encontrar o nosso podcast no site almadepoeta.com.br. Fiquem com Deus, fiquem na luz. E eu peço a todos os nossos irmãos Exus e Pombagiras que nos protejam, que nos guardem de todos os perigos do mundo. Laroye Exu, Exu é Mojibá.